Com a forma que o PT tem conduzido a PEC da transição, o Arthur Lira tem ficado assustadoramente mais poderoso. O que, claro, é um problema, porque Lula pode ficar na mão de um político que não é confiável. Só que Lula teria uma forma de enfrentar o Arthur Lira segundo a revista Veja, que é Renan Calheiros. Renan Calheiros seria o as na manga, a arma secreta de Lula contra Lira. Só que temos que ver se o Renan vai ser situação, porque ele pode ir para a oposição. Mas eu quero que você coloque nos comentários: Arthur Lira poderoso te assusta? Renan Calheiros é uma boa arma contra Lira? Coloque nos comentários, deixa o seu like se você quer que Arthur Lira se dê mal e, claro, se inscreva no canal. E toda essa história de empoderamento do Arthur Lira começa por conta da PEC da transição. Porque o Lula se encontrou com o Arthur Lira recentemente, faz aí umas 2 semanas, e ele prometeu ao Arthur Lira que ele não vai colocar nenhum candidato para disputar contra o Arthur Lira novamente a presidência da Câmara dos Deputados. O PT teme que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Arlindo Chinaglia contra o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha derrotou o Chinaglia, o PT ficou isolado e depois o resto veio história com o impeachment de Dilma Rousseff. Então o que o Lula fez? O Lula sabe que não vai ter poderes para enfrentar o Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Então ele se absteve de disputar e falou o seguinte: olha, Lira, eu não vou interferir nessa disputa. Se você tiver que ganhar, você ganhe. Se você for derrotado, a sua derrota vai vir pelo Centrão. Porque o PT precisa da aprovação da PEC da transição. Então o Lula não quer atrapalhar nem um pouco o Arthur Lira, porque o Lira tem poder para acelerar ou desacelerar a tramitação da PEC. E ao que tudo indica, o Arthur Lira vai vencer novamente a presidência da Câmara dos Deputados. Porque o cara tá voando, ele fez grandes articulações ali dentro e conta com o apoio inclusive de partidos da base de Lula, como no caso o PV, o Solidariedade, o PROS e até o PDT. O PDT já fechou questão com o Arthur Lira. E o PT possivelmente vai também, claro, apoiar o Arthur Lira. Já tem gente dentro do PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, também apoiando o Arthur Lira. O homem está extremamente poderoso. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu em 2019, quando o Rodrigo Maia costurou uma frente ampla no Congresso para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. Nos bastidores, dizem que o Lira é uma pessoa que cumpre os acordos. Será? Eu não tenho tanta confiança nele assim. E outra, quem poderia peitar o Arthur Lira, que era o União Brasil, não vai mais peitar. O União Brasil fechou questão com o Lira, porque havia possibilidade do Luciano Bivar ser presidente da Câmara dos Deputados, mas o União Brasil deve ficar com a primeira secretaria e com a comissão mista do orçamento, ou seja, o União Brasil vai dominar o orçamento secreto. O que de certo modo é bom para o Lula, porque se o União Brasil fechar o orçamento secreto, dominar o orçamento secreto e for base do governo Lula, o Lula vai ter um pouco mais de influência ali no direcionamento do dinheiro do orçamento secreto, que vai continuar, porque não há força nem no executivo nem no judiciário para peitar o orçamento secreto. Só que alguns aliados do Lula, principalmente políticos de esquerda, têm falado que o Arthur Lira tem feito acenos à esquerda desde o momento que ele começou a trabalhar para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. E ele tem feito vários gestos de bom grado ao Lula, como por exemplo reconhecer a vitória de Lula. O Arthur Lira foi um dos primeiros políticos ou grandes figuras da política nacional a reconhecer a vitória de Lula no segundo turno. Então o que ele quis falar? Eu reconheço você, Lula, Bolsonaro rei morto e reposto, agora eu estou com você. Não vou participar em nenhum tipo de ato a respeito do Bolsonaro que possa contestar a legalidade da sua vitória. E o Lira também prometeu ao Lula e também aos partidos de esquerda, aos deputados de esquerda, que não iria pautar nenhum projeto agora que pudesse prejudicar futuramente o governo. E ele mais ou menos tem feito isso. Houve aí a tentativa de abrir uma CPI do Alexandre de Moraes, ele matou no peito e engavetou. Link aqui no card. Então o Lira, ele é uma pessoa que tem feito gestos e nos bastidores do Congresso dizem que ele é alguém que cumpre os contratos. Mas é claro que o PT é gato escaldado e teme traições do Arthur Lira. Obviamente, não há uma confiança total em Lira. Na verdade, a desconfiança é muito grande. Até porque um deputado, em entrevista ou em fala silenciosa à revista Veja, disse que o Arthur Lira parece que armou uma arapuca para o Lula. Porque a tramitação da PEC era a pior coisa possível. Porque a tramitação da PEC da transição fortaleceria o Arthur Lira e está fortalecendo agora o Arthur Lira. A alternativa à PEC seria a emissão de uma MP. Só que o problema da MP, pessoal, já estava tudo acertado com o TCU, que é a medida provisória. Ela poderia ser vista como pedalada fiscal. E seria uma carta na manga para o Arthur Lira usar futuramente contra Lula para abrir um processo de impeachment. E o Lula não iria conseguir garantir base suficiente para matar esse impeachment no peito. Então, de qualquer forma, ou PEC ou MP, o Arthur Lira ficaria poderoso.
Então era melhor passar pela MP, porque pelo menos não corria o risco de impeachment e podia fazer ali algum tipo de acordo com o Arthur Lira. Eu acho que quem fez essa declaração, quem deu essa declaração à Veja, foi o Eunício Oliveira, que é do MDB, o partido do Renan Calheiros. Por quê? Porque o Eunício defendia, junto com o Renan, a emissão da medida provisória ao invés da PEC. E teve uma outra informação na Veja, que o Renan Calheiros era a arma secreta de Lula contra o Lira. Então eu acho que as duas falas foram feitas pelo Eunício. Você teme que o Arthur Lira, com esses plenos poderes, possa fazer de Lula um refém? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E como eu falei, a grande esperança de Lula para evitar, ou do PT para evitar, que Lula fique nas mãos de Lira é o Renan Calheiros. O papel de Renan Calheiros seria de negociação, evitar que o Arthur Lira faça de Lula um refém. Porque Lira e Renan são adversários políticos em Alagoas. Eles estão ali disputando o domínio do governo do estado. E eu estou disputando aqui com o meu cabelo. Meu cabelo está muito rebelde. E até mesmo aliados dos dois, correligionários do PT, começaram a falar para que eles baixassem a bola pelo menos no nível nacional. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas o Renan era a grande arma secreta do Lula para evitar ficar tão enfraquecido diante do Arthur Lira. E essa é uma informação na revista Veja, falaram assim, o que Lula pode fazer? Ele tem alguma arma secreta para poder enfrentar o Arthur Lira? E aí o deputado, na condição de anonimato, que eu acho que foi o Eunício Oliveira, falou o seguinte, quem precisa de arma secreta quando se tem Renan Calheiros? A gente sabe que Renan tem muitos poderes, só que o Renan já foi derrotado. Porque o Renan estava trabalhando com uma articulação junto com a União Brasil para tentar derrotar o Arthur Lira e evitar que ele fosse novamente presidente da Câmara dos Deputados. Só que o Renan Calheiros não conseguiu. A força de negociação do Arthur Lira via orçamento secreto foi muito maior. O União Brasil não quis entrar nesse barco junto com o MDB do Renan Calheiros e possivelmente o PSD do Gilberto Kassab, que era a principal forma, o principal partido para dar a sustentação de toda essa coligação, não quis entrar e está apoiando também o Arthur Lira. Então o Renan Calheiros ele não conseguiu e sofreu essa derrota nos bastidores. E o pior de tudo é que há problemas do PT com o Renan Calheiros, que podem jogá-lo para a oposição, porque está sem espaço para o Renan Calheiros. E o Renan foi muito aliado de Lula, foi muito fiel a Lula e fez muitos serviços desde o impeachment de Dilma. Ah, mas o Renan Calheiros votou a favor do impeachment de Dilma. Concordo. Só que a articulação que ele fez, ele votou na condição de presidente do Senado. Mas ele fez uma articulação no Senado para que Dilma mantivesse seus direitos políticos. Então, o voto dele foi um voto para preservar os direitos políticos de Dilma. Essa foi a costura do Renan. Fora que o Renan Calheiros foi foi o principal nome da CPI da pandemia que desgastou tanto o Bolsonaro agora em 2022. O Renan tem trabalhado junto ao MDB durante o primeiro turno para desidratar a candidatura de Simone Tebet. Ele queria que o partido apoiasse Lula já no primeiro turno, tentou fustigar o Arthur Lira, lançando a ex-esposa do Lira, a Giuliane, que tem problemas ali com o Lira na justiça para desgastar o Lira. Então assim, ele tem feito muito, só que pode ser que não haja espaço para o Renan Calheiros no governo Lula. Porque ele vai ocupar o ministério? Ele não quer. Talvez o Renanzinho, o filho dele, possa ocupar algum ministério. Mas o Renan parece que não está tendo espaço. E sem espaço no governo, ele tende a ir para a oposição, o que seria péssimo. A não ser que, deixa eu até arrumar meu cabelo, o Renan possa ir para a presidência do Senado. Isso é possível? É. É uma costura difícil? Sim, mas é possível por conta do Rodrigo Pacheco. O Pacheco é o do PSD, Partido do Kassab. O Partido do Kassab quer 2 ministérios, não sabemos quais. Um desses ministérios pode ser o Ministério da Justiça, que isso já foi especulado pela revista Veja, salvo me engano. E aí o que poderia acontecer? O Pacheco poderia ser indicado para o Ministério da Justiça. Só que o Ministério da Justiça, aparentemente, vai ficar com o Flávio Dino. Então só aí essa costura toda poderia cair. Mas enfim, o Pacheco poderia ir para o Ministério da Justiça. O PT fechou questão de apoiar o Pacheco para ser novamente presidente do Senado. Se o Pacheco não for presidente do Senado, a vaga fica aberta. E a vaga se apresenta ou se apresentaria para o Renan Calheiros. Aí sim, se o Renan Calheiros for presidente do Senado, ele pode se contrapor com o Arthur Lira na presidência da Câmara. O PT, Lula, teria um aliado fortíssimo na presidência do Senado para se contrapor ao Arthur Lira. E eu particularmente acho que seria divertidíssimo ver 2 políticos que se odeiam, que se detestam, um controlando a Câmara e o outro controlando o Senado. Viraria um Game of Thrones. Não sei se Alagoas teria território e população suficiente para aguentar Lira na Câmara e Renan no Senado. Nas presidências, eu só sei que seria divertidíssimo.